Oi, pessoal. Eu sou Lucas Machado, doutor em filosofia pela USP e pesquisador de filosofia da Universidade de Verona. E estamos começando agora o nosso curso Filosofia como Modo de Vida, uma introdução. E para a primeira aula do nosso curso, eu queria falar com vocês justamente sobre uma distinção que vai ser muito importante para compreender essa ideia de filosofia como modo de vida que nós vamos tratar aqui, né? Que é a distinção entre modo de vida filosófico e discurso filosófico. É importante notar que a nossa exposição ela vai estar se baseando aqui sempre no que o filósofo e historiador da filosofia Pierre Hadot fala em seus livros sobre a filosofia como modo de vida. Particularmente em dois livros dele, o que é a Filosofia Antiga e o Exercícios Espirituais, embora nós também vamos fazer menção a outros livros dele em determinados momentos que contribuem para essa compreensão do que é essa concepção da filosofia como modo de vida, tal como o Hadot apresenta ela para nós em suas obras, por meio do seu pensamento, né? E justamente um primeiro elemento fundamental para compreender essa concepção da filosofia como modo de vida é a distinção entre modo de vida filosófico e discurso filosófico. No início do que é a filosofia antiga, esse que é talvez um dos livros mais importantes do Pierre Hadot, ele começa falando sobre como, na nossa concepção atual de filosofia, né, a gente tende a pensar na filosofia, antes de tudo, como uma espécie de ocupação puramente especulativa, né? Como se a filosofia fosse o sistema filosófico desenvolvido por um autor ou por uma escola filosófica, né? E de tal maneira que nas nossas instituições de ensino superior, ou mesmo na escola também, aprender filosofia é aprender os grandes sistemas filosóficos ou aprender o que determinados autores, determinados filósofos falaram sobre temas que são considerados tipicamente filosóficos, né? Então, na universidade, nós aprendemos, por exemplo, sobre o existencialismo do Sartre, o materialismo histórico do Marx, ou a dialética do Hegel, a filosofia crítica do Kant, eh, o idealismo do Platão, o ceticismo, o estoicismo e assim por diante, como se tratasse aí simplesmente de escolas de pensamento, né? Escolas que desenvolveram um conjunto de ideias sobre determinados temas, eh, e que, portanto, para aprender filosofia, nós temos simplesmente que aprender e compreender essas ideias no plano conceitual, né? Como se a filosofia estivesse, antes de tudo, nos conceitos que determinados filósofos criaram, na forma com que eles articularam muitas vezes esses conceitos em um sistema filosófico próprio, e mesmo quando eles não desenvolvem um sistema próprio, muitas vezes porque eles até são críticos à ideia de se desenvolver um sistema, um conjunto de ideias fixas e assim por diante. De toda forma, quando nós falamos desses filósofos, nós falamos das ideias e dos conceitos que eles usaram para articular essas ideias, né? Mesmo que elas sejam muitas vezes ideias críticas ou visões de mundo que não se pretendem se consolidar em um sistema, em uma teoria bem acabada. Mas, de todo modo, parece que aprender filosofia é sempre aprender conceitos e aprender os conceitos que foram desenvolvidos ao longo da história da filosofia por determinados pensadores e escolas, né? E aí, depois que nós entendemos bem essas ideias, depois que nós entendemos bem esses conceitos, nós podemos nos perguntar se nós nos identificamos com eles ou não, né? E caso a gente se identifique com eles, caso a gente concorde com eles, a gente pode decidir então aplicar esses conceitos de alguma forma nas nossas vidas e na maneira com que nós levamos as nossas vidas, né? Então, se eu leio Sartre e eu acabo vendo que eu me identifico muito com ele, eu concordo muito com as ideias existencialistas e de como a gente tem que assumir responsabilidade pela nossa própria existência, como nós temos que desenvolver essa autonomia. Se eu concordo muito com isso, eu posso, de uma forma ou de outra, incorporar isso na maneira com que eu levo a minha vida, né?
Mas da maneira com que a gente compreende a filosofia hoje e o seu ensino, isso não é um pré-requisito para que se possa aprender o que é a filosofia do Sartre, ou o que é a filosofia do existencialismo, porque aprender e entender essa filosofia é entender os seus conceitos, é entender as suas ideias, e não necessariamente aplicá-las na sua vida, né? Então, a gente poderia dizer que nessa concepção de filosofia, que é a concepção predominante hoje, né, a maneira com que a gente geralmente pensa sobre o que é a filosofia se dá antes de tudo nesse plano das ideias, do conceito, das teorias filosóficas, né? A gente poderia dizer que nessa concepção o discurso filosófico vem primeiro e o modo de vida filosófico vem depois, né? E aqui o que eu estou chamando de discurso filosófico é justamente uma certa forma de articular conceitos para formular ideias e argumentos a favor de determinadas ideias, né? Então, mesmo que, por exemplo, a gente tenha autores que são críticos da ideia da perspectiva de se formar uma teoria única ou um sistema filosófico, como, por exemplo, Nietzsche, né? E, portanto, você não possa dizer que o Nietzsche teria um sistema filosófico em sentido forte. Ainda assim, ele teria um discurso filosófico que se caracterizaria pela forma com que ele articula certos conceitos para formular determinadas ideias, né? E uma certa visão de mundo, por exemplo, o conceito de vontade de poder, ou o seu conceito de vida, o seu conceito de interpretação e assim por diante, né? E dessa perspectiva que é a predominante hoje sobre a filosofia, então, a filosofia é, antes de tudo, o discurso filosófico, uma certa forma de articular conceitos para dar expressão a determinadas ideias e formular certos argumentos, para sustentar certas posições teóricas, no sentido que são posições que dizem respeito à nossa compreensão intelectual, à nossa compreensão conceitual de determinados temas, né? E só num segundo momento, só em segundo lugar, como uma possibilidade que se pode extrair desse discurso filosófico, a gente pensaria então no modo de vida, né? Que consequências esse discurso teria no nosso modo de vida ou no modo de vida de alguém que optasse por aplicá-lo praticamente, né? E nesse contexto, então, o modo de vida é visto apenas como uma aplicação possível desse discurso filosófico, mas não como um pré-requisito para entender esse discurso filosófico no seu sentido conceitual, no seu sentido intelectual, que seria o que é considerado propriamente filosófico aí, né? Bem, segundo Hadot, os filósofos antigos tinham uma compreensão bastante distinta do que é a filosofia, né? E daquilo que corresponderia de uma forma ou de outra a gente poderia dizer, a essência do fazer filosófico, né? Porque para os filósofos antigos, a filosofia não seria, antes de tudo, uma forma de articular conceitos para expressar certas ideias nesse plano puramente teórico, nesse plano puramente intelectual, abstrato, né? A filosofia não se encontraria, antes de tudo, nos conceitos que alguém usa, na forma com que ele articula esses conceitos em um discurso filosófico, em uma certa maneira de falar sobre as coisas e pensar sobre as coisas conceitualmente, mas a filosofia estaria, antes de tudo, na maneira com que se vive, né? A filosofia de uma pessoa seria, antes de tudo, o seu modo de vida, a sua escolha por viver de um determinado modo. E por isso, e é isso que é muito importante notar aqui, para que a gente entenda essa distinção, né? A filosofia não seria, antes de tudo, uma certa atividade teórica, uma certa atividade especulativa, uma certa reflexão abstrata sobre determinados temas, tal como qual é a natureza da realidade, ou se nós podemos conhecer a verdade ou não, ou o que que é o bom, o que que é o belo. A filosofia não seria caracterizada por ser, antes de tudo, uma reflexão conceitual sobre esses temas, que busca articular
determinados conceitos, para formular ideias definidas acerca desses temas, né, não é isso que seria, antes de tudo, a filosofia, mas para os filósofos antigos, a filosofia seria, antes de tudo, uma maneira de viver, ela se expressaria no modo com que nós levamos o dia a dia e na escolha que nós fazemos de levar esse dia a dia de uma determinada forma, né. Agora, é importante notar que isso não implica para o Hadot, então, que a reflexão conceitual, essa reflexão especulativa, crítica, esse plano do discurso filosófico, de uma forma geral, ele não tem importância alguma, então, para os filósofos antigos, né, como se eles achassem que, então, que é uma tremenda perda de tempo se dedicar a temas abstratos, a temas conceituais. Alguns até acharão, né, e o Hadot fala sobre alguns desses filósofos mais radicais, em certo sentido, no seu que é a filosofia antiga, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Diógenes, o filósofo cínico, que é conhecido por aquela história de que ele morava num barril, buscava viver da forma mais simples possível. Também tem o exemplo do Pirro, que é a figura inspiradora da escola filosófica cética pirrônica, que vai se desenvolver alguns séculos depois. Mas esse não é necessariamente o caso, né? Adotar a filosofia como modo de vida não implica, adotar uma posição de desprezo ou de negligenciar essa dimensão da reflexão conceitual, da formulação e articulação de conceitos, né? De forma alguma. E a gente sabe muito bem como alguns dos filósofos antigos, mais conhecidos hoje para nós, foram mestres do discurso filosófico, né? Formularam, criaram conceitos que têm relevância para nós até hoje. Se a gente, por exemplo, pensa no Platão e na sua distinção entre o mundo inteligível e o mundo sensível, né? Na sua concepção do mundo das ideias. Se a gente pensa no Aristóteles e na sua concepção de causa, na sua concepção de forma e matéria, e assim por diante, né? É evidente que esses filósofos tinham uma preocupação muito grande em formular conceitos filosóficos complexos para pensar sobre temas igualmente complexos e difíceis, né? O que o Hadot quer colocar aqui, porém, é que para esses filósofos, esse trabalho conceitual, por assim dizer, ele não era um fim em si mesmo, como se o propósito da filosofia fosse, antes de tudo, alcançar uma compreensão conceitual profunda sobre essas as coisas, e caso isso fosse atingido, se teria atingido a finalidade fundamental da filosofia, né? Aquilo que ela realmente buscaria alcançar. Não, para esses filósofos, precisamente porque a filosofia era, antes de tudo, um modo de vida, era uma certa maneira de viver e de ser no mundo, o discurso filosófico ele aparece como uma ferramenta, eh, de um determinado modo de vida, que é esse modo filosófico, justamente, né. Então o discurso filosófico, ele não é praticado como um fim em si mesmo, por assim se dizer, né, não se formula um discurso filosófico, como se o que interessasse fosse pura e simplesmente essa articulação discursiva de conceitos para se chegar a uma compreensão puramente teórica sobre as coisas. Não. Se formula conceitos porque se julga que isso é uma parte importante de cultivar um determinado modo de vida, é algo que contribui para se viver de uma certa maneira, que é dessa maneira filosófica, né. Então, e mais do que isso, o Hadot insiste, nesse contexto, para os filósofos antigos, o discurso filosófico ele não surgiria do vazio, né, não seria alguém que simplesmente um belo dia resolveu acordar e pensar: "Ah, agora eu vou refletir sobre o que é o justo, e eu só quero refletir porque é o justo sobre o que é o justo, porque, sei lá, esse é um tema que de repente despertou minha curiosidade, então eu vou quebrar a cabeça aqui um pouco sobre isso". Não, para esses filósofos, o discurso era uma
parte do seu modo de vida era uma maneira, antes de tudo, de justificar, transmitir e praticar o modo de vida que foi adotado por eles, né. É a escolha por um certo modo de vida que leva também à necessidade de formular um discurso filosófico como forma de transmitir, justificar e praticar esse modo de vida, como uma das formas de praticar esse modo de vida, né, de se exercitar num certo modo de vida filosófico. Mas o que importa nesse contexto não é, então, antes de tudo, o discurso por si mesmo, mas sim o discurso na medida em que ele possibilita levar uma vida filosófica. E é por isso que a gente pode dizer que, para essa perspectiva da filosofia antiga, segundo Hadot, o modo de vida vem primeiro e o discurso filosófico em segundo lugar, né. E nesse contexto, portanto, não se pode dizer que você aprendeu a filosofia de um filósofo antigo se você simplesmente aprendeu os conceitos que ele usava. Porque para ele a filosofia dele não era apenas ou simplesmente os seus conceitos, mas era a sua forma de viver, né. E para então, de uma forma ou de outra, compreender a sua filosofia, ou para praticar a sua filosofia de alguma forma, né, aprender a sua filosofia, nós poderíamos dizer, não basta aprender os conceitos que esse filósofo formou. É preciso aprender o seu modo de vida, é preciso viver como ele de alguma forma, né. Eh e apenas no interior desse modo de vida que o discurso filosófico adquire sentido, tem lugar como uma maneira de viver uma das dimensões dessa forma de vida e como uma das formas de praticar, de viver esse modo de vida filosófico, né. Eh, e por isso então, inclusive, para esses filósofos antigos, a gente pode dizer, eh, alguém que formula conceitos e que tem, digamos assim, um discurso filosófico, tem uma certa maneira, por exemplo, de falar sobre o que é o belo, o que é o justo, sobre como nós devemos nos comportar um com o outro do ponto de vista ético, né. Alguém que tem um discurso sobre esses temas, mas que não vive de maneira que corresponda a esse discurso, não é verdadeiramente um filósofo, né. Porque o filósofo é aquele que vive de uma determinada forma, e é por viver de determinada forma que ele fala sobre essa forma de vida, mais uma vez, como uma forma de justificar essa forma de vida, como uma forma de também de transmiti-la aos outros, como uma forma, inclusive, também como uma das maneiras de praticar essa maneira filosófica de viver, né. Mas então alguém que só tem um certo discurso, que só fala das coisas de uma determinada maneira, mas isso não impacta o seu modo de viver, né, ou isso não está ligado de nenhuma forma com a maneira com que essa pessoa vive, se o seu discurso não corresponde ao seu modo de vida, se o seu discurso filosófico não corresponde a uma maneira filosófica de viver, então essa pessoa, do ponto de vista dos filósofos antigos, não é verdadeiramente um filósofo, né. Por outro lado, os filósofos antigos também consideravam que aqueles que não precisam nem ter escrito nunca nenhum tratado filosófico ou nenhuma obra filosófica, não precisam nunca ter formulado um discurso filosófico próprio acerca de determinados temas, como, por exemplo, do que a realidade é constituída, ou em que consiste a ação virtuosa. Essas pessoas que nunca escreveram ou falaram sobre esses temas, se, porém, elas vivem de maneira filosófica, elas conduzem as suas vidas de um certo modo, estabelecendo uma certa relação com os outros e cultivando em si mesmas uma certa maneira de ser e de ser consciente das coisas. Então, os filósofos antigos consideravam essas pessoas filósofas, mesmo que elas nunca tivessem escrito uma única palavra, mesmo que elas nunca tivessem formulado um discurso próprio acerca desses temas, que podem ser abordados de um ponto de vista conceitual, né. Um político que nunca escreveu sobre o que é o justo, mas que viveu de maneira justa,
da perspectiva desses filósofos antigos, ele é um filósofo, mesmo que ele nunca tenha escrito nada a respeito, mesmo que ele nunca tenha formulado um discurso próprio a esse respeito. E é isso, esse é um dos exemplos mais claros que nos permite ver que para os filósofos antigos, então, a filosofia era, antes de tudo, viver de uma certa forma, e não simplesmente falar de certa maneira sobre as coisas ou formular, criar conceitos para pensar sobre as coisas. Pode-se fazer isso e não ser verdadeiramente filósofo, porque a filosofia é, antes de tudo, uma escolha por uma certa forma de viver, né? É a adoção de um modo de vida. A filosofia, nesse sentido, ela é, antes de tudo, então, algo que diz respeito à maneira como nós levamos a nossa vida no nosso dia a dia. Quem nós somos, o que nós fazemos, como nós vivemos, como nós nos relacionamos uns com os outros. E o discurso filosófico só tem sentido nesse contexto se ele, de alguma maneira, é reflexo, é expressão de uma maneira filosófica de viver, né? Tudo isso pode parecer um tanto estranho para nós, dado que nós estamos justamente habituados a pensar na filosofia de uma forma inteiramente distinta, né? E pode parecer muito estranho pensar que a filosofia é, antes de tudo, um modo de vida, e o modo de vida tem prioridade em relação ao discurso filosófico. Mas eu acho que é possível esclarecer isso, ou fornecer uma boa ilustração do que o Hadot tem em mente aqui, por meio da apresentação dessa figura, que talvez seja a figura mais conhecida de toda a história da filosofia, que é Sócrates, certo? Vejam, Sócrates notoriamente não deixou nada escrito, e por isso que nós não temos dele nenhum relato direto do que ele teria feito ou pensado, né? Mas os relatos que temos de Sócrates sempre são retratos de Sócrates feitos por outras pessoas. E o retrato mais conhecido, é claro, é o retrato feito dele pelo seu discípulo Platão, em suas obras, em seus diálogos, né, em que o Sócrates figura aí como um personagem, na maior parte das vezes, como um personagem central desses diálogos, né? Então, é claro, aqui a gente não está falando do Sócrates exatamente figura histórica, mas o Sócrates a partir desse relato do Platão. E esse Sócrates, tal como retratado como Platão, para o Hadot, ele é o modelo paradigmático da filosofia pensada antes de tudo como modo de vida. Em certo sentido, o Sócrates para o Hadot, ele é quase de fato a figura fundadora desse paradigma da filosofia como modo de vida, né? E por quê? Como que o Sócrates aparece nesses diálogos platônicos? E por que aí a gente pode compreender melhor essa ideia da filosofia como antes de tudo modo de vida, e apenas de maneira derivada, estando relacionada a um discurso filosófico. Bom, se a gente pensa aí sobretudo nos primeiros diálogos platônicos, né? O Sócrates, ele é alguém que se confessa incapaz de ensinar aos outros. Ele não tem nada para ensinar aos outros porque ele famosamente não sabe nada, né? A famosa frase de Sócrates que se repete nas escolas e nas universidades, que nós já ouvimos sempre em algum momento das nossas vidas, né? Eu só sei que nada sei. Então, o Sócrates, por considerar que não sabe nada, ele não tem nada para ensinar aos outros desse ponto de vista teórico, desse ponto de vista de ter alguma ideia sua própria que ele tem a pretensão de transmitir ao outro, que é aquilo que ele considera que é o certo ou correto pensar sobre temas como, por exemplo, o que é o belo, ou o que é o justo, ou o que é a verdade, né? O Sócrates não tem nenhuma teoria pronta sobre isso. Ele não tem nenhuma visão própria sobre esses temas que ele vise apenas expor e transmitir aos outros, e que a gente possa considerar então a sua filosofia. A filosofia do Sócrates no que diz respeito à justiça é tais e tais ideias. No que diz respeito ao belo é tais e tais ideias. Não, porque ele não considera que ele saiba nada sobre esses temas. Então ele não tem nada a nos dizer sobre isso, né?
E não obstante isso, Sócrates é considerado aí quase a figura fundadora da filosofia grega, da filosofia ocidental, digamos assim. Eh, e mesmo que o Sócrates também não tenha deixado nada escrito, ele não deixa de ser considerado essa figura fundadora, né. Mas por quê? O que que faria do Sócrates filósofo nesse contexto então, se ele não tem nada para ensinar? Por mais que o Sócrates não tenha nada para ensinar, ele tem uma certa maneira de falar com os outros, né, de interrogar os outros, que faz com que, se eles num primeiro momento pensavam saber alguma coisa, por meio do seu diálogo com Sócrates, eles cheguem à conclusão de que eles não sabem aquilo que eles pensavam saber. Eles se tornem conscientes de não saberem o que eles pensavam de fato saber, né. Eh, e o que acontece então com aqueles que dialogam com Sócrates é uma certa transformação da sua consciência de si mesmos. Por meio do diálogo com Sócrates, eles se tornam mais conscientes de si, né. E isso resulta sem que se chegue a nenhuma teoria definitiva sobre os temas que são discutidos, né. Nesses primeiros diálogos platônicos, que são chamados diálogos aporéticos, aporético vem do grego desse sentido de não ter um caminho, né, de aporos, de poro no sentido de caminho, então não tem caminho, não tem nenhuma saída, né. Nesses diálogos aporéticos, o Sócrates entra numa discussão com interlocutores sobre um determinado tema, como por exemplo, o que que é a piedade divina, né, ou o que é o belo, o que é o justo. Como resultado, do diálogo que esses interlocutores estabelecem com Sócrates sobre esses temas, não se chega a nenhuma teoria definitiva, a nenhuma conclusão sobre afinal o que é o belo, o que é o justo, se chega antes à conclusão de que não se sabe nada sobre esses temas. E, por outro lado, por mais que não se chegue a nenhuma conclusão sobre esses temas, se chega a uma consciência de si, né. E se chega a uma consciência de si que é resultado do dialogar com Sócrates. Ora, a gente vê aqui então no Sócrates não apenas como, se pode ter uma filosofia sem um discurso filosófico acabado, no sentido de uma articulação de conceitos que dá expressão a uma ideia definida, que seria a ideia desse filósofo. Mas também como o discurso filosófico pode estar a serviço, antes de tudo, de uma maneira de viver filosófica, né. Então, no caso do exemplo do Sócrates, ele não tem nenhuma teoria própria, mas ele tem uma certa maneira de viver, que é essa maneira de viver dialogando com os outros. Uma maneira de viver que tem como propósito tornar a si mesmo e aos outros sempre conscientes de não saberem aquilo que eles poderiam pensar saber. Cultivar essa consciência de si mesmo por meio do diálogo. É essa maneira de viver do Sócrates. E aí, é claro, no caso do Sócrates, é um caso paradigmático para a gente entender como a relação entre discurso filosófico e modo de vida filosófico é uma relação bastante complexa nessa concepção do orador da filosofia antiga, né, da filosofia antiga como modo de vida. No caso do Sócrates, sequer é possível conceber o seu modo de vida filosófico sem que tenha lugar aí uma certa espécie de discurso filosófico, uma certa maneira de falar sobre as coisas. Porque afinal, o que o Sócrates faz é dialogar com os outros, e para dialogar com os outros, é preciso se valer do discurso, certo? É preciso fazer articulações entre conceitos para dar expressão a ideias e assim por diante. Mas aqui justamente a gente vê de que forma esse discurso filosófico está subordinado ao modo de vida, porque o propósito de Sócrates em fazer essas articulações de conceitos não é o de fornecer ao seu interlocutor uma teoria pronta e acabada sobre qualquer que seja o tema, né. Até porque ele não se considera capaz de fazer isso, então a articulação desses conceitos não aparece aí como um fim em si mesmo, como se essa articulação fosse o propósito final do filósofo. Mas antes de tudo, ela aparece como um meio para tornar o outro consciente
de o seu não saber, tornar o outro, portanto, mais consciente de si mesmo e e dessa maneira encorajá-lo também a viver filosoficamente, ou seja, a viver buscando sempre por meio do diálogo, ser esse consciente do quanto de fato se sabe e sobretudo do quanto não se sabe, né. A gente vai explorar com mais profundidade em aulas seguintes, como essa maneira de viver filosoficamente do Sócrates se dá exatamente através do diálogo, né. Mas eu quis trazer ela aqui primeiramente, para que a gente possa entender, por meio do exemplo de Sócrates, que é sim possível haver uma articulação entre modo de vida filosófico e discurso filosófico, na qual, porém, o discurso filosófico não tem a prioridade, na qual a prioridade não é, antes de tudo, a forma com que nós articulamos certos conceitos, mas, antes de tudo, a maneira com que nós levamos as nossas vidas e que tipo de vida nós cultivamos no nosso dia a dia, né. Então, é isso para nossa primeira aula, nos vemos na próxima.